Opa, e aí pessoal, tudo bem? Então, nessa semana a gente vai estar falando aí sobre bioeconomia pesqueira, pesca extrativa e sustentabilidade. Tá? Na verdade, essa aula eu tenho o prazer de dar porque, olha só, processo seletivo para a seleção de professor adjunto. Então, na verdade, a aula que me trouxe até aqui. Né? Então, essa aqui foi a aula que eu dei lá no meu concurso, né? Graças a Deus, foi aprovado. Então, a ideia dessa aula, né, que eu dou com prazer, porque primeiro me traz boas recordações, mas também é uma aula que mostra para vocês um pouco daquela relação que eu avisei lá no início do curso, que a exploração econômica ela tem que ser compatível com o crescimento biológico das espécies, né? E aqui é voltado específico para a pesca, né? Por isso que aqui ó, a bioeconomia, que é justamente relacionar a economia com a biologia, né? Pesqueira. Tá? Então, essa aula, na verdade, ela vai dar um overview geral do que a gente viu até agora. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre política, né? Que a gente estava falando nas últimas 2 semanas. Vamos falar um pouco, voltar lá um pouco de bens rivais e tudo mais. Mas a ideia é dar um overview geral e tentar mostrar para vocês um pouco sobre os modelos básicos aí, né? Que é o modelo de Gordon Schaffer, que justamente busca ligar a exploração econômica com o crescimento da espécie, aqui no caso da pesca. Tá bem? Então, vamos lá, né? Bom, primeiro, né, como introdução, né, o gerenciamento dos recursos pesqueiros necessita a compatibilidade da dinâmica biológica e econômica dos recursos. Tá? Então, isso aí a gente já falou diversas vezes. Né? O crescimento populacional torna a satisfação da demanda por recursos cada vez mais desafiadora, que a gente viu lá no início também. Aqui, ó, a FAO 2018 diz que a média de crescimento da oferta de peixe para o consumo humano nas últimas décadas cresceu o dobro da taxa de crescimento populacional. Que é aquela ideia de que, opa, estamos, estamos explorando bastante os recursos pesqueiros, né? Será que isso aqui é sustentável ao longo do tempo? Lembra lá aqueles gráficos que a gente apresentou lá do custo para justamente explorar os recursos e a quantidade de pesca marítima? Lembra que era mais ou menos constante a quantidade de peixes, mas o esforço cada vez aumentando mais? Bom, ainda, né, o estudo da FAO indica que apesar dos esforços da sua mitigação, o fenômeno da sobrepesca é crescente e atinge cerca de 33% dos estoques de peixes globais. Né? Ou seja, um terço aí dos recursos está sendo sobreexplorado. Bom, e aí como a gente viu também, né, o meio ambiente e o setor econômico são integrados, né, nosso gráfico lá, né, de modo que toda ação econômica impacta o meio ambiente e toda mudança ambiental afeta a economia. Afinal de contas, o meio ambiente, o setor da economia está lá dentro, né? Olha lá. Falei que era uma revisão do nosso curso. Por isso, então, que os economistas vão sugerir que os recursos que os recursos ambientais sigam três conceitos: a questão de eficiência, né? Questão de ótimo, né? Que é sempre o ótimo é sempre um ponto eficiente, mas não necessariamente todo ponto eficiente é ótimo, né? Porque precisa de função do bem-estar social e tudo mais. A gente viu isso aqui também. E critério de sustentabilidade, tá? Que é justamente preocupação com a posteridade do uso dos recursos. Tá bem? Bom, os direitos de propriedade, né, referem-se ao conjunto de títulos que governam o direito proprietário, privilégios e limitações quanto ao uso dos recursos. Esses direitos têm que ser universais, exclusividade, né, respeitar a exclusividade, transferibilidade e a legitimidade. Né? Tudo isso a gente viu. Né? Universal, todos os recursos são de propriedade privada, né, e todos os títulos completamente especificados. Exclusividade, todos os benefícios e custos gerados pela propriedade e uso dos recursos permanecem, aliás, pertencem ao proprietário, né, uso exclusivo. Transferibilidade, né, os direitos de propriedade podem ser transferidos mediante troca voluntária. Quer dizer, se eu achar que é benéfico, eu tenho um pedacinho de terra lá, né? Se eu acho que tu está me oferecendo um valor um preço, né? Disposto a pagar um preço maior do que eu acho que ele vale e eu estou disposto a trocar, então a gente troca, tá bem? E a legitimidade, que aí os recursos têm que ser protegidos aí do confisco involuntário, apropriação por terceiros. Tá? Isso aqui é tudo lá no início do nosso curso.
Os atributos econômicos dos bens, então, tem a exclusibilidade, né? Um bem excludente é aquele cuja propriedade é exclusiva, isto é, que seu proprietário consegue prevenir que outros o usem. Bem, então o que acontece? Ninguém pega o bem, ninguém tem acesso ao bem de graça, né? Ninguém não tem efeito carona aqui, né? Todo mundo que quer consumir tem que pagar, tá bem? Ó, pagamento, né? Efeito carona. Rivalidade, né? Um bem é dito rival quando seu consumo impede ou limita a quantidade consumida por outros. Né? Então, o que acontece? Um bem que é não rival, ele não é escasso. Então, o custo marginal de produção dele, né, de consumo desse bem é zero. Então, a não ser que o preço seja zero, eu tenho ineficiência no meu mercado. Tá? Então, quer dizer, os bens aí de mercado, os bens privados, né, eles vão ser tanto exclusivos quanto rivais. Tá? Olha lá, aqui está um exemplo. Né? Então, exclusivos e rivais tem os bens privados, né, que é o sorvete, aqui o meu chimarrão que está aqui atrás. Né? Os bens não exclusivos, rivais e não exclusivos são os bens comuns, né, que a gente já falou da pesca, desmatamento florestal, questão do pasto lá do livro do Varian, né? Isso aqui a gente já viu, leva como bem rival, né? E ninguém consegue barrar a entrada, leva aquela ideia do que o primeiro que chegar arrebanha tudo, né? Então, a tragédia dos comuns. Temos também os bens que são exclusivos, mas que não são rivais, né? No caso aí são os bens congestionáveis, caso museu, estrada, né? A área de conservação. Então é exclusivo porque museu, estrada, por exemplo, estrada com pedágio, né? É uma área de conservação, elas têm um custo lá para acesso, mas o fato de eu estar lá não impede que vocês também vá, né? Por isso que são bem congestionáveis, né? Que passam depois, né? Quando muita gente está lá dentro, aí começa a bater a restrição, né? E começa a ter uma certa rivalidade aí. E existem também os bens públicos, né? Que eles são aí os não exclusivos e não rivais, tá bem? Que é no caso aí de serviços ambientais e tudo mais, tá? Bom, característica dos recursos pesqueiros, né, como a gente já falou, né, são bens que são não excludentes e rivais. Né? O peixe que eu pesco, tu não consegue pescar, mas, no caso da pesquisa da pesca oceânica, como está além dos limites territoriais de qualquer país, acaba sendo não excludente. Tá bem? A junção desses dois fatores dá origem ao que se chama do regime de propriedade de livre acesso. Tá? Como é livre acesso, olha lá, nenhum indivíduo ou grupo tem poder legal de restringir o acesso ao recurso. Então, prevalece aí o princípio do quem chega primeiro se serve primeiro. Né? Então, o carinha que chegou lá, o primeiro a chegar no recurso, pegou, olhou o peixe lá, passou a enfim, a rede para levar o máximo que ele pode lá, porque se ele não pegar o outro cara que pega. Tá bem? Então é aquela ideia o grande problema aí do regime de propriedade de livre acesso é justamente a questão da tragédia dos comuns. Também olha lá, se o cara não pescar, né, ele não vai estar contribuindo para a preservação do peixe, só aumentando a possibilidade de um maior retorno dos seus competidores, né? Porque daí o segundo barco vai, agora é meu, né? Então justamente leva a exaustão dos recursos, tá bem? Bom, os aspectos biológicos e econômicos da pesca. Né? Existe a dinâmica biológica, que o estoque de recursos ele não é fixo, né? Ele vai crescendo, né? O peixe vai se desenvolvendo e vai acabar morrendo. Então tem uma dinâmica biológica, né? Cuja expansão do cardume de peixes, né? Ele é justamente limitado pela capacidade de suporte do ecossistema. Que é a questão da própria restrição de comida, de oxigênio, que tem pensando aqui num lago, né? De oxigênio, de comida, isso já naturalmente limita a capacidade de expansão da população de peixes num determinado lago. E existe uma outra dinâmica que é a dinâmica econômica, né, que justamente busca explorar o recurso. Então vai estar sempre pescando, né, vai sempre extraindo o recurso da natureza e que sempre vai pressionar aí pelo declínio, né, sempre que a exploração for maior do que a taxa de crescimento do recurso. Né? Então, a dinâmica econômica, existe aí a dinâmica econômica e a dinâmica biológica,
e isso aqui tem que ser, de certa maneira, compatibilizado para que justamente haja sustentabilidade, né? Ou que pelo menos as próximas gerações lá não sejam prejudicadas, né? Para que o recurso permaneça lá, no caso do peixe do lago, continua aquele lago tendo peixes e tal, para manter a sustentabilidade até de uma sociedade, né? Bom, então o desafio da teoria econômica qual é? Justamente identificar a trajetória de exploração que compatibiliza essas duas dinâmicas. Então o grande desafio é justamente casar essas duas coisas. Para isso, né, um primeiro autor aqui que deu o pontapé inicial nessa literatura é justamente o que a gente chama de modelo de Schaeffer, né? Ele se baseia então na dinâmica biológica da exploração de peixes de uma única espécie. Então o que ele considera? Isso aqui é uma função logística, tá? O que acontece aqui? Quando tem só um casalzinho de peixe, né, eles vão se reproduzindo, mas ainda é devagar a evolução da população. Aí chega um momento que a coisa começa a se multiplicar de maneira mais rápida, né? Aqui em um determinado momento aqui ele inflexiona essa curva de crescimento populacional, né? Aqui é mais ou menos uma função exponencial, né? E aqui depois de determinado momento muda a inclinação de maneira com que o crescimento, né, as restrições lá de oxigênio, de alimento e tal do recurso, do laguinho, né, começa a bater de maneira que a população começa a crescer cada vez com menor, a taxa cada vez mais decrescente, né, até que chega nesse nível K, que é justamente o máximo lá da capacidade do lago populacional do laguinho. Tá bem? Aqui eu tenho nada mais do que a derivada dessa função aqui, tá? Então no início ela cresce bastante forte, né? Apesar de já ter um declínio, uma taxa decrescente, né? Cresce positivo, mas a taxa decrescente, até que eu atinjo um nível aqui de crescimento máximo, né? Que é justamente quando muda a inflexão dessa curva. E a partir daqui, o que acontece? O crescimento acontece, mas as taxas decrescentes aqui de crescimento começam a vencer, né? Então, eu vou crescendo a taxas cada vez menores, até que eu chego num G, esse G aqui é de crescimento, tá? Acabo chegando aqui no crescimento zero porque eu atingi o nível máximo da população de peixes, tá bem? Então isso aqui é exatamente a derivada, né? Aqui eu tenho o meu estoque de peixes aqui no X e aqui é o crescimento. Beleza? Então é na verdade crescimento líquido, né? Já descontando a mortalidade, enfim. Bom, aí eu tenho um critério que se chama o rendimento máximo sustentável. Tá? Para chegar nesse conceito, primeiro eu preciso apresentar, né, como a gente viu, isso aqui é justamente a curva de crescimento líquido da espécie, tá bem? E é o que a gente vai chamar de curva de rendimento sustentável, tá? Essa curva de rendimento sustentável, perceba o seguinte, ó, eu tenho aqui o crescimento populacional e aqui H é a pesca, né, harvest do inglês, é a pesca. Tá? Então o que acontece? Se eu tiver nesse nível S1 aqui de estoque e eu pescar justamente esse nível H1, né, então o que acontece? Quando eu tenho esse nível S1, eu vou ter esse crescimento GS1 aqui, beleza? Porque justamente aqui é a minha curva de crescimento que eu tinha lá. Tá? Vai ser rendimento sustentável só porque eu multipliquei pelo preço. É uma constante, então não muda nada. Tá? Então eu tenho aqui, para esse nível de estoque, esse nível de crescimento. Beleza? Se eu tenho nível de pesca exatamente igual ao crescimento populacional, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre esse nível S1 aqui de população de peixe. Tá bem? Olha só, se eu caçar o peixe, né, pescar peixe exatamente nesse nível aqui, né, com H1 igual ao crescimento, cresceu esse tanto, eu pesquei esse tanto, o estoque de peixe não evoluiu, tá bem? Permaneceu constante, então permaneceu em S1, tá? Agora o que acontece se eu pescar este nível aqui? Se eu pescar este nível aqui, dado esse estoque de peixe, toda essa parte aqui de cima
se acumulou. Se acumulou, então o meu estoque vai crescer para aqui para a direita. Né? Então, toda vez que eu pescar abaixo da curva aqui de rendimento sustentável para o dado estoque, o meu estoque de peixes ele vai aumentar. Tá bem? Agora, se para esse estoque de peixes S1 aqui eu pescar neste nível aqui, né, pescar um nível aqui em cima, o que acontece? Bom, eu vou pegar todo o peixe que cresceu aqui, mais esse tanto aqui, né? Então, o meu estoque vai se declinar, né? Ele vai vir para a esquerda. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Então, o que acontece? Eu vou chamar de rendimento máximo sustentável, RMS, rendimento máximo sustentável, exatamente o máximo de peixes que eu posso pescar de maneira sustentável. Então, olha só, se nesse ponto SRMS eu pescar exatamente esse H de RMS, ou seja, a harvest de rendimento máximo sustentável, a pesca de rendimento máximo sustentável, o que acontece? O meu estoque vai sempre permanecer nesse ponto e eu vou ter sempre esse tanto aqui de peixe para pescar. Tá? Se eu pescar acima disso, bom, aí eu vou estar reduzindo o meu estoque. Tá? Se eu pescar abaixo, então o estoque vai aumentando. Tá bem? Mas esse é o ponto aqui que eu chamo de rendimento máximo sustentável. Toda essa quantidade de peixinhos aqui eu posso pescar a cada período, né? Porque a cada período vai crescer isso, então é exatamente isso o que eu posso pescar para ter sempre o meu nível de rendimento máximo sustentável. Beleza? Pegaram a ideia da coisa? Então vamos lá. O modelo de Schaffer, então, o que ele faz? Ele assume uma determinada função, isso aqui é a função logística, tá? É a carinha da função logística, então o crescimento vai depender aqui do estoque, dividido pelo o nível máximo aqui do estoque de peixes, né? Que meu laguinho lá tem capacidade. G é uma taxinha de crescimento, tá? Já a quantidade de pesca, ela vai depender aqui de um coeficiente, de um Qzinho aqui de pesca, vai depender do esforço pesqueiro e do estoque. Tá? O esforço pesqueiro é tudo que eu gasto em barco, anzol, caniço, o próprio custo das pessoas, né, dos trabalhadores, dos pescadores, tá bem? E aqui o alfa e o beta são justamente o peso tanto do esforço como do estoque de peixes, né? Que é meio lógico dizer que quanto maior o estoque, mais fácil é de pescar, né? Então, o peso é justamente do esforço dado por alfa e o peso do estoque, né, na pesca é justamente dado por beta. Por simplicidade, como é difícil dizer o que tem mais peso, né, se é o estoque ou o esforço, dá o mesmo peso, tá? Igual a 1. Beleza? Então, o que acontece? Para eu ter um estoque, uma pesca sustentável, o crescimento tem que ser exatamente a exploração do recurso. Né? A quantidade que cresce de peixe tem que ser exatamente igual à quantidade pescada. Tá? Então é exatamente igualar as duas funções aqui. Tá bem? E aí eu chego num nível de estoque de equilíbrio aqui, tá? Que é justamente o estoque ótimo, né? Que vai ser dado por essa expressão. Tá? Aqui eu posso cortar esse S com S, né? Aí passa aqui, para multiplicando, passa dividindo. Esse aqui passa para lá com menos, né? Rearranja. E eu chego nesse nível S estrela aqui. Beleza? Bom, aí o que acontece? Para eu encontrar justamente o estoque, que é dado pela letrinha S, o esforço, dado pela letrinha E, que é de rendimento máximo sustentável, basta eu substituir esse nível, o estoque ótimo aqui, na quantidade de pesca e derivar em relação ao esforço. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho o meu estoque ótimo e eu tenho lá a minha função de pesca. Tá? Substituir nessa função de pesca o meu S estrela e eu, fiquei aqui. Tá bem? Ou até aqui abrindo melhor, né? Vai dar esse H, vai dar essa expressão aqui. Agora, se eu derivar a quantidade pescada em relação ao esforço, né? Porque daí eu justamente pego igualando a zero, né?
que é o que a gente faz, economia, para achar ótimo, deriva igual a zero, então eu vou ter o meu esforço ótimo. Tá? Então, só derivar essa expressão aqui em relação a E, aqui ficou QK menos, aqui caiu 2 para cá, né? KQ ao quadrado sobre G. Aí eu faço mais umas álgebras aí, e eu fico exatamente que o esforço de rendimento máximo sustentável vai ser dado por essa expressão aqui. Tá bem? Substituindo este esforço dentro da própria função aqui do estoque ótimo, eu vou ter que o estoque de rendimento máximo sustentável é exatamente, aqui é uma versão simplificada, né? Metade da capacidade do ecossistema lá de aguentar a população de peixes. Tá bem? Bom, aí entrou aqui o seu Gordon aqui, né, que tentou botar um pouco de economia aqui. Vocês podem perceber que aqui em rendimento máximo sustentável, estoque de rendimento máximo sustentável, ou seja, aqui é única e exclusivamente eu estou olhando para a questão biológica, tá bem? Entrou o seu Gordon para falar, e aí incorporou um modelo tão parecido que esse chamado de Gordon-Schaffer, que ele disse, opa, e os critérios econômicos, né? Eu tenho que considerar que a exploração do peixe, ela tem que ter lá a firma, né? Enfim, ela vai ter uma receita total, que é justamente o preço vezes a quantidade pescada, e um custo total, de maneira mais simples aqui, o custo linear, né? Dado pela essa letra Azinha aqui, que multiplica justamente o esforço pesqueiro. Tá bem? O que ele considera, né, que o benefício da pesca é dado justamente pela receita menos o custo total. O benefício é o lucro. Tá? O lucro vai ser justamente a receita menos o custo. Tranquilo? Bom, o que ele vai considerar então? Né? Se o recurso é de acesso irrestrito, a expansão ocorre até que o lucro é igual a zero. Isso aqui a gente já viu, né? Livre acesso. O regime de livre acesso ocorre até que o lucro seja igual a zero, ou, em outras palavras, que a receita total se iguale ao custo total. Tá? Então, o que acontece? Eu substituo lá o meu nível de estoque ótimo, né, que é o S estrela, justamente na função do meu lucro igual a zero. Tá? Aí, olha lá, substituiu, fez umas continhas aqui, e eu tenho o meu nível de esforço de livre acesso. Esse infinito aqui é dado, indica justamente o livre acesso. Tá? E aí vai ser dado por essa expressão aqui. Isso aqui é só um matematiquês, tá? Bom, o que acontece? O que o Gordon Schaffer também mostrou aqui, olha, se o recurso possui direitos e propriedades bem definidos, ou seja, se eu tiver justamente a exploração eficiente do recurso, o que eu preciso? Eu tenho que atender o critério de que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Tá bem? Ou lá que a inclinação da função receita se iguale à inclinação da função custo total. Que a gente já viu aqui. Então, como é que eu faço para achar esse nível? Eu tenho lá o meu estoque ótimo, que eu substituo justamente na minha função lucro, né, ou de benefício, e eu derivo em relação ao esforço. Então, só substituir, igual aqui, ó. Aqui eu tenho a receita marginal igual ao custo marginal, né, o custo marginal é constante, A. Isolando o esforço, eu tenho essa expressão aqui. E aí percebam, pessoal, olha só. Aqui então eu tenho meu nível eficiente de esforço, tá? Que é dado por essa expressão que é 2Q aqui embaixo. No slide anterior, olha lá, é exatamente a mesma coisa, só que não tem o 2 aqui, né? Ou seja, o esforço, quando tem acesso irrestrito, né, é exatamente o dobro do eficiente, do nível eficiente. Beleza? Então, olha só, vamos comparar aqui os resultados, né? A gente já chegou lá do modelo que era só do Schaffer, né? O rendimento máximo sustentável. Então, o que acontece? O critério eficiente é exatamente o rendimento máximo sustentável multiplicado por uma constante. Esse cara aqui vai ser positivo, mas é menor que 1. Tá? Então, o que vai acontecer? O rendimento máximo sustentável, ele vai ser, como está aqui,
maior do que o esforço, né, rendimento máximo sustentável, vai ser justamente maior do que o eficiente em termos econômicos. Tá? E se eu comparar essa expressão aqui do eficiente em termos econômicos com o de livre acesso, eu tenho o eficiente de nível econômico, né, economicamente eficiente, é justamente metade do esforço de livre acesso. Então, olha lá, o esforço de livre acesso, né, vai ser maior do que o eficientemente em termos econômicos, mas o esforço ótimo vai ser também menor do que o rendimento máximo sustentável, tá? Desde aqui que o A seja maior que zero. Em termos gráficos, o que acontece? Olha lá, eu tenho aqui a minha receita sustentável, né, que a gente já mostrou, é justamente a curva de crescimento, mas como é receita, porque multiplica por um preço constante, tá? Então não faz diferença. E aqui eu tenho um esforço pesqueiro, né? Olha só, o esforço eficientemente em termos econômicos, ele é menor que o do rendimento máximo sustentável, que por sua vez é menor do que o de livre acesso, né? Que o de livre acesso é justamente quando o custo total aqui, né, se igual à receita total. Beleza? E aí a gente, né, como tem o nível de esforço, o nível de esforço está atrelado a um determinado estoque. Então, quanto maior o esforço, menor o estoque de peixes, né, gente? Então tá aqui, ó, só invertir, como lá no caso da poluição, né? Aqui é o estoque. Então aqui, ó, se eu não faço nenhum esforço pesqueiro, o estoque é o máximo, aqui seria aquele casinha, né? E conforme eu vou desempenhando esforço, meu estoque vai diminuindo aqui em função do custo do esforço, tá? Que é o custo total. Então olha lá, o nível de esforço irrestrito faz com que o meu estoque seja menor, aqui é o zero, né? Então o meu estoque seja menor, depois eu tenho o estoque de rendimento máximo sustentável, né? E depois o estoque em termos eficientes economicamente. Tá? O que é interessante pegar daqui? Que em termos econômicos, né, a eficiência econômica diz que o estoque de peixes ele tem que ser maior do que o rendimento máximo sustentável. Né? Ou seja, considerar a economia no negócio, botar que a exploração da pesca tem que ser economicamente eficiente, implica em ter um estoque maior do que o apenas com base nos critérios ambientais, que é o de rendimento máximo sustentável. Tranquilo? Então, olha lá, apesar do economista, do saquinho de dinheiro, capitalista, fora o capitalismo, fora o economista, pois é, mas o estoque de peixes aqui ele é maior do que o rendimento máximo sustentável. Tá bem? O problema é quando direitos de propriedade não são bem definidos, que o acesso é irrestrito e aí sim, aí o estoque vai ser bem mais baixo. Tá? E aí eu poderia inclusive falar aqui que existe um certo nível, né, de ambiental de que, olha, se o estoque é muito baixo, daqui a pouco a população não se recupera mais. Tá bem? E é aqui a tragédia dos comuns. Beleza, pessoal? Olha lá, o esforço economicamente eficiente leva a um maior estoque do que o recurso, recurso pesqueiro, do que justamente o rendimento máximo sustentável, que é pura e única exclusivamente obtido através do rendimento, questão, né, da natureza. Tá? Claro que o nível de esforço ótimo em termos econômicos, como o de acesso irrestrito, vão depender da função custo total. Né? Aqui é um modelo mais simples aqui, né? Com só uma espécie, né? Então é um modelo mais simples, esse modelo de Gordon Schaffer, que é a base de toda a literatura de economia pesqueira. Tá bem? Bom, e aí políticas que visem a sustentabilidade, né? O que a gente pode dizer, né? Há ganhos potenciais na regulação da atividade pesqueira. A sustentabilidade pode necessitar a adoção de um padrão mínimo de conservação para evitar que choques e incerteza levem à exaustão do recurso. Então é aquele negócio. Né? Se eu estou mais ou menos aqui no estoque pequeno, pode ser que um padrão, né, que a gente viu na aula passada, justamente conduza esse meu estoque a um nível maior. Tá? Bom, ainda
Políticas podem ser voltadas para remover externalidades, desenvolver direitos de propriedade, induzir a cooperação para a conservação, melhorar a informação e remover as estruturas monopolísticas. Tá? Então, isso aqui a gente ainda vai ver, vai ter uma aula específica sobre políticas, né, que inclusive é a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas políticas. Né? Mas basicamente, desenvolver direitos de propriedade nada mais diz que, olha, levar a exploração do recurso para o nível eficiente em termos econômicos, que aumenta o estoque de peixes. Tá bem? Além da cooperação, né, conservação, questão como não excludente, tentar tornar esse recurso excludente, né? Enfim, né, uma série de medidas aí. Bom, dois tipos, boa. Dois dos tipos de medidas mais comuns são a regulação direta e os incentivos econômicos, que é o que a gente viu na aula passada. Na regulação direta, o governo decide aí um padrão de pesca, inclusive os instrumentos. Né? É a maneira mais comum de regulação. Exemplos é a restrição para reduzir o esforço de pesca, né, o tamanho do barco, né, temporada de pesca, né, o defeso aqui. Restrição ao aparato de pesca, por exemplo, banir rede de arrasto. Restrição espacial da pesca, então tem uma parte lá do rio que ocorre a reprodução e tudo mais, então ali não pode. Né, e também o tamanho da frota e a quantidade pescada. Tá? Problemas dificilmente atende o critério lá de custo-efetividade e não há incentivos para ir além da meta estabelecida, que é o que a gente viu na aula passada. Os incentivos econômicos, todavia, né, justamente traz para o problema de maximização da firma, né, para que ela muda, lembra da aula passada, voluntariamente, né, ela acaba incluindo essa externalidade que ela gera, então ela, enfim, reduz a externalidade, né, a poluição, como queiram, ou aqui a pesca, né. Então tem lá as tarifas, os subsídios e as licenças transferíveis, né, que vão criar os custos de oportunidade de modo a induzir então as firmas a mudarem comportamento e atingir a meta ao menor custo possível. Tá? Então acontece, a aplicação de imposto, por exemplo, sobre os barcos aumenta o custo de uma unidade de esforço, podendo levar ao equilíbrio eficiente. Tá? E já um sistema de cotas transacionáveis também pode resultar no equilíbrio eficiente por introduzir um custo para os exploradores do recurso, que é justamente o preço das cotas. Tá? Então, é maneiras com quais os incentivos econômicos induzem a economia, né, os agentes aqui, a buscar a solução eficiente, que é o que a gente viu na aula passada lá com aqueles exemplos. Aqui só para ficar mais claro, né? Olha lá, se eu incluo uma tarifa T aqui, ó, o que acontece? A função de custo, né, a minha função custo acaba ficando mais inclinada, ó, fica o custo T' aqui, e olha lá, eu tenho um esforço menor. Tá bem? E aí o que acontece? O meu lucro igual a zero vira exatamente esse ponto aqui. Ou seja, o ponto economicamente eficiente. Tranquilo? Então aí mesmo com direitos de propriedades não tão bem definidos, ou pelo menos só bem definidos o suficiente para que eu consiga cobrar imposto, né? Induz justamente o nível de esforço eficiente. E aí, claro, o estoque também vai ser um estoque maior. Beleza? Então, olha só, a diferença entre os dois incentivos, aqui no caso, comparando o imposto com as licenças, né? Porque eu poderia também colocar como licença exatamente o nível de esforço aqui, daí seria o estoque, né? O estoque eficiente. Eu também faria com que a economia se alocasse aqui. Tá bem? E aí qual é a diferença entre os incentivos? É que no caso do imposto, a área RC é zero, né? Exatamente essa área aqui, vai ser toda paga em impostos. Tá bem? Vai ser justamente a receita do governo, que é essa parte aqui, porque essa parte é o custo da pesca. Tá? E no caso das cotas, o preço vai ser justamente exatamente toda essa área aqui, vai ser coberta pelo preço da própria cota. Tá, beleza, pessoal? Aqui tem um exercício, eu vou estar colocando esse exercício, vai ser lá para vocês fazerem, brincarem um pouquinho, tá bem? Lá na lista. Mas era isso aí. Aqui estão um pouco das aulas que eu utilizei, né? Dos livros que eu utilizei.
Mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Beleza, pessoal? Um abraço aí e se cuidem até semana que vem. Tranquilo?